para o terceiro bloco do nosso programa, dessa vez com todas as nossas convidadas juntas. E vamos discutir um tema mais polêmico, que é o acréscimo de 20 dias na carga horária dos nossos alunos. Né? Os dias letivos passarão de 200 para 220. Bem, e aí? Isso é bom? Isso é ruim? Né? Como é que fica? 220 dias letivos. De onde a gente vai tirar mais 20 dias para os nossos alunos? Bem, tem uma grande polêmica no próprio Estatuto dos Servidores Públicos. Ele fala que o servidor ele tem direito a um mês de férias no final do ano com esses 200 dias letivos. A partir do momento que há um acréscimo, como isso vai se dar? Porque por lei também garante ao servidor que ele tenha, ao final do ano, um mês. Depois disso, mesmo que não tenha iniciado as aulas, os dias letivos, ele pode ser convocado a qualquer momento para fazer atividades pedagógicas na escola. Com referência aos estudantes, sem dúvida nenhuma, isso atrapalha todo o processo de férias, que muitas vezes é planejado há muito tempo com a família. Ele tem que retornar para estar na escola com um mês, e que isso geralmente é um tempo muito corrido. Em termos de aprendizagem, eu não diria que também acrescenta muito, porque a gente tem discutido que tem muitas aulas, que de 50 minutos ela termina não tendo uma produção no processo de ensino-aprendizagem, não há uma aprendizagem significativa, Vygotsky já fala da zona de desenvolvimento proximal, então tem que estar realmente atingindo aquele conhecimento prioritário para o aluno, determinante. Determinados conteúdos, eles muitas vezes não têm a importância que outros. Ele pode ser desenvolvido com atividades mais simples, tem outros que precisam de fazer atividades mais complexas, mais atividades. Então, acredito que quando pensaram nisso, podem ter pensado em termos de aprendizagem, de ter mais dias letivos, por conta das estatísticas que têm sido apresentadas aí a nível nacional, em termos de conhecimento, de aprendizagem dos alunos. Mas se isso não for bem trabalhado, com boa vontade, que o professor, que não seja discutido com o professor e com os estudantes, e que isso venha sendo determinado de cima para baixo, não dá certo. Porque muitas vezes não vai contribuir. Porque a gente precisa entender o seguinte: que finalidade tem? Qual é a prioridade? Por que aumentou esses 20 dias? Qual foi o objetivo maior? Pensou-se em quê? Porque se for em aprendizagem, o aluno que aprende, a gente já teve 160 dias, 180 dias, 200 dias e agora 220 dias. Qual a diferença que a gente teve com relação à aprendizagem? A gente precisa entender o que é aprendizagem para o aluno. Se esse aumento está sendo pensado em aprendizagem, ou se está pensando no aluno ficar mais tempo na escola, o que eles querem com esse objetivo maior? Porque a gente sabe que a qualidade da educação ela não está, como bem precisa, ela não está vinculada a isso. Ela está vinculada à formação do professor, à valorização do professor. E não ao aumento de carga horária. Com certeza, porque quando a gente pensa em aumento de carga horária, a gente tem que pensar os prós e os contras. Até que ponto a gente vai ter vantagem? E o professor? E o próprio aluno? Qual a defasagem? Será que ele vai aprender mais? Tendo essa quantidade maior? Será que isso não vai fazer para ele uma acomodação? Existe, uma fala muito grande que quando o aluno, o professor está cansado, com fome, temos estatísticas, ela não contribui, a aprendizagem Exatamente, ela não acontece. O que vocês acham? Vai melhorar para vocês ou não? O processo de ensino-aprendizagem, ele é complexo e lento. Numa sala de aula, assim, o aluno ele tem que ter total domínio daquele assunto para a gente partir para outro. Só que também, se numa aula você sobrecarregar o aluno também não aprende. Porque até na sala nós precisamos, assim, conversar, ter dinâmica, Se aquela aula tranquila, então, não, eu sou um receptor e o professor é apenas um transmissor. Isso, um emissor. Mas, assim,
Eu acho que também as férias contribuem para que o aluno descansa. E quando volta para o colégio, ele volta tranquilo, né? Ele volta assim, volta tranquilo, volta mais empolgado. E se for direto, não. E aí? Vai estar cansado, o professor cansa, o aluno cansa, então não tem produtividade. Já fica com aquele pensamento negativo de que vai estudar mais, de que não vai ter seu momento de lazer, de que só vai ficar naquela mesma mesmice, né? E acho assim que os professores também deviam trazer outras formas de aprendizagem, de forma de teatro, da dança, da música, de forma de poesia, porque através disso, incentiva o aluno a ter uma vontade de ler, uma vontade de querer saber mais. Estimula. Como eu trabalhei com folclore. Aí a tia linda, todo mundo conhece a lenda do folclore, né? Mas assim, do Saci, aí eu comecei a levar cantigas. E assim, eu levava cantigas, mas a gente passava 3 horas só trabalhando folclore, desenhando, pintando e tal. Então é um processo lento. Eles aprenderam, mas assim, é um processo lento que a criança precisa de tempo. E é bom, Tawane, né, até esclarecer, porque nós temos no Colégio Estadual Antônio Geraldo um curso de formação de professores, onde eles estão concluindo e estagiaram nas escolas municipais. Né? Então, eles experienciaram, primeiro fizeram todo o ensino fundamental na escola municipal, muitos voltaram para a escola que estudaram e muitos estagiaram exatamente na perspectiva dos conhecimentos que eles adquiriram. E aí está a comprovação de que muitos momentos, por eles estarem cansados, teve inclusive uma inovação esse ano, eles não trabalhavam, eles não estudavam de manhã, eles estagiaram no mesmo turno, porque até o ano passado não era assim. E não produzia, a gente via nossos estagiários que iam para as salas já cansados. Então a gente vê que o processo dos dias letivos ele pode criar uma fadiga, diríamos assim, né? E aí a gente precisa só alertar que esse conhecimento que está sendo dito do teatro, da poesia, ela tem que ser contextualizada. Não pode ser um conhecimento só, porque muitas vezes diz, não, vamos parar aqui o conteúdo, hoje nós vamos trabalhar poesia, hoje nós vamos trabalhar teatro, ou nós vamos ensaiar uma peça, essa unidade nós só vamos ensaiar a peça, eu vou dar a nota, o desenvolvimento que houve na peça no dia da apresentação. E nós sabemos que esse tipo de conhecimento termina sendo o quê? Não vale a pena, mas assim, se eu vou trabalhar na forma do teatro, é um assunto que é trabalhado na sala de aula. Ótimo. For na poesia, se falar sobre barreiras, vamos trabalhar barreiras. Façam aí uma paródia de uma música retratando o fato de barreiras, um teatro, uma maquete. Eu vejo assim, não é colocar uma peça, um assunto que não está sendo trabalhado na escola. É um assunto que é trabalhado na sala de aula, que é passado pelos coordenadores. Se a for aprovado, é isso. Eu não quero que saia. O que ela está falando é de interdisciplinaridade. Exatamente. Interdisciplinaridade, a gente pega aqueles conteúdos e trabalhar em todas as disciplinas. Trabalhar em formas de arte, trabalhar em todas as maneiras. A gente sabe que são projetos, né? Todos esses projetos são ótimos em sala de aula, até porque desperta muito mais o interesse do aluno, que é isso que ela quer falar. Mas a gente tem que entender, será que mesmo com todo esse processo, com essas aulas dinâmicas, com tudo isso, os dias letivos vai trazer o quê de benefício? Será que vai ter benefício ou vai ter prejuízo? É essa a minha preocupação. Eu tenho uma preocupação. É de entender se aumento do dia letivo, o aluno vai aprender mais. Isso, será que a formação de ordem prática também? De 200 para 220 dias letivos, ou aumento da carga horária diária. Tem um aumento da carga horária diária, se a gente não for aumentar em dias, mas aumentar em horas diárias. Como vai ficar? Nós temos municípios, principalmente aqui na região oeste da Bahia, nós temos municípios que para chegar a determinadas escolas tem que ser de jumento. Porque carro não chega. Tem município assim. Como é que a gente vai fazer
para que o profissional chegue a esse local? Como é que a gente vai fazer para esse profissional voltar para a casa dele? Porque muitos profissionais de educação trabalham em locais, ficam lá para retornar depois para as suas casas nos finais de semana. Como é que a gente vai fazer com esses profissionais? Desse profissional exausto, cansado, como é que a gente faz com ele? Como é que faz com o aluno para chegar à sala mais cedo e para sair mais tarde? Como é que a gente faz com a educação de jovens e adultos, com a educação do noturno? Como é que e aí a gente pensa também, pensando no profissional. Raramente o profissional trabalha em 2, 3 lugares. Isso. Eu vou interromper agora, que a gente precisa dos nossos comerciais. A gente volta agora no quarto bloco, vamos continuar essa nossa conversa.